Se você criar um mínimo de eficácia nessa profissão diária de produzir para você mesmo a sua sensação e não deixar que a vida jogue as sensações que você já nasceu com ela ou que a vida impõe pelas circunstâncias, isso chama-se maestria espiritual. É quando um ser humano desperta para a arte de ele mesmo produzir as suas sensações via o uso da respiração. Existe a possibilidade de alguém vir como um regenerador do planeta? Existem os escolhidos nesse novo tempo com essas grandes missões? Olha, na espiritualidade, o pouco que eu possa pensar que sei a respeito disso me permite dizer que sei que sonhos existem e muitos são os sonhos. Porém, ao longo desses tempos que nós temos vivido, poucos desses sonhos conseguem vir de lá para cá e serem aqui realizados ou executados por esses tais escolhidos, que, como na pergunta que foi muito bem colocada, sempre existe. Vou nascer na Terra e vou fazer tal coisa, isso é uma missão. A vida não é fácil. Qual sua avaliação do momento presente, querido Jean-Val Elan? O momento ele é trágico, mas ainda é algo suportável porque não é generalizado. Pior irá ficar quando a generalização dos problemas. O que a gente entende por generalização? É o medo de uma pandemia daquela, em que a nossa geração sempre assistiu aquilo em filmes, em TV, em ficção, e de repente teve que ficar trancado dentro de casa para fugir de um vírus. Então, assim, situações singulares como essa se repetirão, não nesse nível só, mas eu digo outras situações que a gente também nem pensou ainda, nem vislumbrou, já estão ocorrendo, mas devem ocorrer no sentido de generalidade, o que nesse ponto elevará a situação que hoje eu considero já trágica, porque é muita gente sofrendo, além da conta. Não a gente, mas muita gente. Só que nós humanos perdemos algo que os mamíferos mantêm com a nobreza que nem nós humanos temos mais. Os mamíferos, que são só mamíferos, eles têm a ressonância límbica. A ressonância límbica é algo que faz com que uma leoa sinta o que outra leoa está sentindo, um elefante, uma vaca, sintam o que outros mamíferos sentem, e eles são solidários, nem que seja se encostando um no outro para... E assim, esses seres, esses nossos irmãozinhos são mamíferos, mas não são racionais. Nós temos um corpo mamífero, somos racionais, somos humanos, e não nos incomodamos mais com o sofrimento dos nossos semelhantes e nem muito menos dos animais, nossos irmãozinhos inferiores. Esse tipo de frieza, que a princípio a gente pode ler como sendo só uma dissonância no nosso psiquismo, uma espécie de transtorno psíquico que nos faz frios frente ao sentimento de terror e sofrimento alheio, que de tão comum ficou, a gente se esfriou. A gente pensa que isso é só um problema psíquico, mas isso é um transtorno cognitivo sem tamanho, no sentido de nos impedir fazer a leitura da vida como ela é. E aí criamos 1001 narrativas falsas do tipo me engana que eu gosto. E o pior me engana que eu gosto, que um dia nos cobrará um preço muito alto, é a crença que nós temos que Deus no final vai resolver todo tipo de imbecilidade que nós inventamos. Ou que a própria vida já trouxe com ela e nós apenas pioramos. Né? E saindo agora da questão humana, é só complementando, se nós humanos estamos esperando que alguém lá de fora venha fazer aqui na Terra... Você já começou a falar a live falando sobre isso. Pelo que nós, humanos, precisamos aprender a fazer. É bom a gente retirar o cavalinho da chuva, porque não vem não. Mas ainda está em tempo e sempre, cada dia, cada hora, cada momento é oportunidade de aprendizado e de amadurecimento. Então, que as novas gerações consigam fazer isso aí, com ou sem missão espiritual. Ou faz ou nós estamos errados. Existem mensageiros acáshicos, seres responsáveis por anotar os registros acáshicos de tudo que fazemos ou decidimos? Pergunto, porque um dia entrei em contato com um ser desses e ele se assustou, porque nunca ninguém tinha o visto.
Será que foi alguma maluquice minha? Ela pergunta. Não necessariamente, mas assim, Charron é um físico nuclear francês que nos anos 70 do século passado descobriu o quê? Que o elétron tem memória. Desde que essa percepção científica surgiu, percebe-se então que os tais registros akáshicos ou acásicos, assim chamados na cultura sânscrita do Vedismo, né, corresponde exatamente à memória que os elétrons capturam tudo neles. Eu mesmo lancei um livro chamado Rebelião dos Elétrons, mostrando exatamente um problema de saturação no âmbito dessa memória, não por nada científico, que eu não sou cientista, ainda que meu pensamento vagueie na forma do método científico em torno dos assuntos que eu procuro estudar, mas uma fofoca espiritual, que os elétrons não aguentam mais memorizar sofrimento. Como bem diz Schopenhauer, a agonia, a dor da presa é sempre muito superior ao prazer do predador. Então os elétrons não aguentam mais registrar a dor de quem sofre nesse universo. Eles meio que se rebelaram, mas isso é uma outra história. Mas então os registros akáshicos ou acásicos seriam simplesmente aquilo que os elétrons automaticamente fazem de absolutamente tudo que ocorre no entrelaçamento quântico dos elétrons. Ponto. Não é que existe uma inteligência promovendo o registro de tudo o que acontece no entrelaçamento quântico. É que isso já é uma condição natural do elétron. Porém, eu imagino saber que existem, sim, seres de diversos níveis que tentam aprender a fazer a leitura dos registros akáshicos, não diretamente dos elétrons ainda, mas dos genomas das espécies que os elétrons que compõem os elementos químicos que passam a compor as moléculas que compõem os genomas de cada espécie, esses genomas guardam nos seus códons ou nos seus genes as informações que os elétrons trazem, só que de forma que seria respectivamente associada à condição de tirocínio de instinto de cada espécie. Então existem seres que, através do genoma de ratos, insetos, pulgas, germes, bactérias que têm o seu código genético, eles tentam entender o que está escrito ou registrado nos elétrons por meio dos genomas dessas espécies. Se um desses seres, a nossa irmã aí terminou entrando em algum contato quando estavam fazendo visita a algum campo mórfico de alguma espécie, então assim eu não me surpreenderia muito não. Muito boa a resposta e a pergunta foi legal também. Uma pergunta rápida aqui, vamos ver. A Fabi Soares, ela quer saber, segundo a sua visão, quem que são os mestres ascensionados da Fraternidade Branca? Eles seriam esses mesmos seres de extra-universos, de plasma, que viriam para cá? Qual que seria a sua visão? Não penso. Mestres ascensionados. Quando a heroína, que precisa ainda ser mais reconhecida, Blavatsky, Helena Pretovna Blavatsky, gerou aquilo que mais tarde viria a ser conhecido como a teosofia, nos seus desdobramentos teosóficos, terminou surgindo isso que nós estamos chamando, ou que as pessoas chamam de Fraternidade Branca, tem assento nos chamados mestres ascensos de crenças e de certezas que surgiram em torno dessa organização que surgiu em torno do legado de Blavatsky. Mas sim, penso que sei que esses seres existem, mas são seres de condição espiritual humanizada, nada tendo a ver com esses seres desse universo vizinho ou quaisquer outros de outros níveis. São espíritos extremamente evoluídos que têm experiências em outros níveis da existência eterna, mas nada teria a ver com essas figuras desse universo vizinho, penso eu. Muito bom, vamos lá. Mais alguma. O que os seres humanos devem fazer com a dificuldade de lidar com as próprias sombras, na sua opinião, Jean Val? As sombras correspondem às sensações negativas que nós sentimos. As sombras correspondem àquilo que na cultura sânscrita, e desculpem falar tanto de cultura sânscrita, mas é a única linguagem que tem conceito para certos conteúdos que a gente procura significar. Então essas sombras são chamadas de sanskaras e vasanas na cultura sânscrita, no sentido dos sanskaras, que são fórmulas mentais. Algumas são boas, mas essas são complicadas, e as automatizações que essas respostas ou fórmulas complicadas terminam criando no genoma. Então, as sombras que nós temos já são jabutis que foram colocados no nosso genoma pelo fenômeno da chamada vida passada, que quando um óvulo é fecundado por um espermatozoide, ali já surge um cérebro que traz todas essas formas, esses jabutis ou essas sombras. Aí, de repente, esse cérebro vai se tornar, esse zigoto vai se tornar um embrião, um feto, nasce alguém, esse cérebro
produz a sensação de um eu, alguém dá um nome a esse eu pensa que é Rogério, e Rogério vai sentir sensações que vão fluir dentro dele, que ele não sabe de onde veio, são essas sombras. Como lidar com isso? Só tem uma maneira, é usar a respiração para, em criando um ritmo respiratório mais profundo e consciente, prestando atenção à respiração que você está fazendo, você criar uma sensação superior a essas sensações outras que, infelizmente, muitas pessoas sentem ao longo do dia, promovido por essas sombras, e em você fazendo essa disciplina, e o mental eu criei exatamente para ensinar a mim mesmo como fazer isso ao longo do dia. O mental é exatamente a gestão de como você despertar o PKM-zeta no seu cérebro, que é um hormônio que cada vez que você respira e tem a intenção no seu imaginário de se melhorar como ser humano, de substituir memórias desagradáveis, inclinações e impulsos que lhe incomodam, quando você usa a respiração para construir uma sensação de pacificação, nem que seja só no momento que você está respirando, e a sua vontade é comunicada para as suas células que você está querendo fazer isso, o cérebro produz PKM-zeta e isso parece um detergente que vai limpando as tais fórmulas que produzem as tais sombras. Se você criar um mínimo de eficácia nessa profissão diária de produzir para você mesmo a sua sensação e não deixar que a vida jogue as sensações que você já nasceu com ela ou que a vida impõe pelas circunstâncias, isso chama-se maestria espiritual. É quando um ser humano desperta para a arte dele mesmo produzir as suas sensações via o uso da respiração. Repetindo e concluindo, a soberania espiritual de um ser humano passa necessariamente pelo controle das emoções. Já por sua vez, o controle das emoções passa inevitavelmente pelo controle da respiração. Não, mas se eu tomar um remédio? Bem, o remédio ataca a consequência. Enquanto a química do remédio fizer efeito, você sente uma sensaçãozinha melhor. Mas quando passar o efeito, lá vem a sombra de novo. Boa sorte.